Graça e paz, amada igreja. Uma boa noite para todos. Boa noite para quem nos assiste ao redor do mundo também pela internet. Que a graça de Jesus também possa visitar você, a sua casa e onde quer que você esteja. Sejam todos bem-vindos. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Um texto bastante conhecido, a carta conhecida como a carta magna do amor. 1 aos Coríntios, capítulo 13. E eu gostaria de convidá-los para, mesmo assentados como os irmãos estão, que todos participem da leitura com o coração voltado em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler alternadamente esse texto de 1 a 13. 1 aos Coríntios 13, de 1 a 13, que diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, se desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Todos juntos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo está escrevendo essa carta nesse contexto, muito diferente do que a gente normalmente olha somente pelo lado romântico do texto. Ele está tratando de dons. E ele começa a fazer uma exposição acerca dos dons que o Senhor tem distribuído no meio da igreja, e ele chega à conclusão de que o maior dom de todos, o maior carisma, a maior dádiva de Deus é o amor. E ele faz essa exposição maravilhosa dizendo que é no amor que todas as outras coisas são sustentadas. É interessante perceber como a igreja também é reunida. A igreja é reunida por esse amor, porque somos pessoas diferentes, histórias diferentes, contextos diferentes, de lugares diferentes. No nosso caso aqui nessa noite, lugares diferentes ao redor do mundo inteiro, mas todos unidos no mesmo laço, o laço do amor. O amor de Deus que nos une, o amor de Deus que é derramado em nosso coração e que nos faz perseverar, celebrar, ainda que a gente se encontre com o coração abatido, ainda que a nossa vida não esteja no melhor momento. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: todas as coisas, elas são importantes, mas o amor é mais importante do que tudo. E ele termina dizendo: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três são importantes, mas o maior de todos eles é o amor. Que o amor de Deus seja derramado abundantemente em nossos corações nessa noite. Amém? Se você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos cantar o hino 178, a excelência do amor.
combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te limites mais, tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos chama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. E é desse amor que o nosso coração é preenchido nessa noite, para te adorar, Senhor. A esperança que vem do seu amor, a certeza, ó Deus, da sua presença no meio da tua igreja, a certeza, ó Deus, de que quando a gente se reúne para adorar o teu nome, nós não ficamos do mesmo jeito. O Senhor nos visita, a sua palavra nos transforma, o seu amor nos une em um só corpo, ó Deus, de tal maneira que a nossa expectativa é a melhor possível. Ó Deus, recebe esse hino de louvor ao teu nome, em saber, ó Deus, que o seu amor nunca falha. O teu amor, ó Deus, lança fora todo medo. O seu amor, ó Deus, corrige o nosso coração, encobre a nossa multidão de pecados. O teu amor nos faz igreja do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. E nessa noite, nós te suplicamos, visita os nossos corações. Ó Deus, derrama abundantemente o seu amor nessa igreja que se reúne para te adorar, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ó Deus, que esse mesmo amor, esse mesmo culto seja oferecido na vida de todos aqueles que participam conosco ao redor do mundo. Em nome de Jesus, Pai, ministra sobre nós, move o teu Santo Espírito em nosso coração, e nós não seremos mais os mesmos. Te adoramos e te louvamos em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar.
Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Amemo-nos uns aos outros, o amor vem de Deus. Deus é amor, Deus é amor, pois o amor vem de Deus. Deus é amor. Boa noite, gente boa, boa noite. Tá meio fresquinho hoje o dia, o pessoal tá meio que dormindo no culto, né? Boa noite. Vamos ficar em pé, dê um abraço na pessoa que está do lado, que bom estarmos juntos. Como é bom estarmos no meio do povo de Deus. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela internet. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Pode se assentar. Alguns avisos importantes para nós tomarmos ciência. Pastor Juarez, nosso pastor efetivo, está no culto dessa noite, participando da 5ª Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, lá no Rio de Janeiro. E o reverendo Wesley está aqui na região do SIC, organizando juntamente com a comissão do presbitério, mais uma igreja do nosso presbitério ali do contorno sul. Então esteja orando pela vida desses nossos irmãos, pelas atividades que eles estão realizando e pelo retorno no nosso meio. Também queremos lembrar os irmãos que aqueles que não apanharam as suas quentinhas pela manhã e quiserem levar para hoje à noite ou amanhã, ainda tem algumas à disposição. Procurar o pessoal do Oxigênio do Coral que está aqui e você pode aí adquirir a sua quentinha. Domingo que vem nós teremos o almoço de confraternização da ACP. Você que deseja já adquirir o seu ingresso, o seu ticket com mais antecedência, já pode procurar um dos diáconos e faz aí a sua reserva, não só para você, mas também para outras pessoas. Traga a família, um tempo de comunhão depois do culto que nós temos às 11 horas da manhã. Domingo passado saiu a nossa primeira edição, revista Identidade Cristã. Ela é uma revista que associa o desafio missionário, o material da SAF e de todas as outras sociedades internas que muitas vezes eram produzidos e anexados ao boletim, e nós tínhamos aí aquela quantidade enorme de encartes. E então houve por bem a confecção dessa revista, um material de qualidade, um material bem trabalhado e com as notícias dos mais diversos ministérios da igreja. O pessoal já está aprendendo agora a bater fotografia das programações. Então nós tivemos a vigília na sexta-feira, aí tivemos um tempo aí o pessoal batendo fotografia para mandar para a revista. Quarta-feira teve aí o artesanato da SAF, estava cheio de mulheres trabalhando, fazendo artes mesmo, né? Literalmente as mulheres estavam fazendo artes na igreja, né? E aí preparando material também, pudemos aí ver o pessoal batendo foto para mandar para a revista. Essa revista é um informativo mensal. Você tem o boletim que sairá nos outros domingos, no complemento da revista, mas a revista é um informativo mensal, com matérias, com desafios, com tempo de oração, propostas de oração. E tem uma outra coisa além. Esse material ele é autossustentado. Por quê? Porque ele é patrocinado por diversos irmãos que têm aí a sua empresa, tem o seu escritório de advocacia, de medicina, tem aí a sua clínica de psicologia, de dentista, tem o seu comércio, e aí o pessoal tem disponibilizado aí uma propaganda, uma divulgação, o que facilita, porque às vezes você tem a necessidade de alguma coisa e não sabe aonde recorrer, e na revista você tem diversos irmãos que estão aí apresentando os seus serviços, e com isso ajuda na complementação ou na totalização do custo da revista. Você que quer patrocinar a revista, por favor, procure o presbítero Sérgio. Fica em pé, Sérgio, ali no canto, ainda hoje. Por quê? Porque essa semana nós já estamos fechando
até sexta-feira ou segunda da semana que vem, nós já estamos fechando a edição que vai ser distribuída no primeiro domingo de abril, que é Páscoa. Então nós temos que fechar esse material pelo menos 10 dias antes de entregá-lo. Então procure o Sérgio, já converse com ele, já vai alinhavando o que você precisa, para que nós tenhamos aí um apoio maciço e mais participativo dos irmãos. Outros 2 avisos importantes. No dia 21 agora de março, nós teremos o primeiro encontro Kairós aos sábados. Qual é a proposta do encontro Kairós aos sábados? É a celebração do casamento. Temos a oportunidade de meditarmos sobre família, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, e também temos depois uma oportunidade de confraternizarmos. Geralmente tem um jantar e o pessoal da organização do Kairós distribui os convites. O convite é distribuído. Se você quiser levar para um casal para vir participar, você pode apanhar com o Cleiton ou com o pessoal do Kairós, e aí vem participar conosco. A palestra desse primeiro encontro é Desintoxicando Relacionamentos. Muitos lares estão com a vida relacional bastante cheia de situações tóxicas, e isso muitas vezes traz um problema muito sério para a realidade conjugal e também para a realidade dos filhos. Nós vamos refletir sobre isso. Eu serei o preletor desse primeiro encontro, e no segundo semestre, no mês de agosto, nós temos o grande encontro Kairós lá no Hotel Monte. Solta para a gente, Igor, faz favor, vê se está aí a película para o pessoal ter uma ideia. O tema desse encontro Kairós, o preletor desse encontro Kairós é o reverendo Amaury Costa de Oliveira. O reverendo Amaury já esteve conosco no primeiro encontro Kairós há 5 anos atrás. Foi uma bênção, o pessoal que participou gostou demais, e Amaury tem sido um preletor internacional, tem ido pregar muito fora. Poucos dias atrás, Amaury esteve no Paquistão, falando numa igreja paquistanesa para casais. Imagina, eu ia falar para paquistaneses, e foi sobre casamento. Então, ele estará conosco nesse encontro, e o tema é Ultimate Fighting, ou melhor dizendo, né? Como é que é o tema lá? Como permanecer casado sem matar ninguém. Tá certo? Porque hoje em dia a situação está complicada, o pessoal está gostando de uma boa briga, e aí a coisa está ficando complicada. Você quer fazer a sua inscrição? Você deve procurar o presbítero Nascimento para fazer a sua inscrição desde já. Você fazendo a inscrição agora, você tem 6 vezes para pagar com uma certa facilidade durante todo este tempo. O último aviso, dentro do boletim você tem esse encarte azul, é o segundo do ano de 2015, diz respeito aos grupos familiares. Perto da sua casa tem um grupo familiar. Essa foi a primeira semana total de atividades do grupo familiar, e vários grupos estiveram bastante florescentes nesse começo do ano. Procure o endereço, entre em contato ali com o seu coordenador ou líder do grupo perto da sua casa, pegue o endereço e vá participar. Deus vai assim nos abençoar. Salmo 42, queridos. O pessoal tem me perguntado, só um parênteses antes da nossa leitura, pegando carona nos nossos núcleos. Saiu na nossa relação de preletores, na terça-feira, Davi Albuquerque e reverendo Davi. Eu ainda não tenho o poder de estar em 2 lugares. Então, o Davi Albuquerque é outra pessoa aqui da igreja. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, o senhor tem o poder de estar em 2 lugares? O seu nome está em 2 núcleos ao mesmo tempo? Não, Davi Albuquerque é professor da nossa escola dominical, ele é um preletor, e quando tiver reverendo Davi, sou eu, estou aí no núcleo de terça-feira com os jovens, só para esclarecer que algumas pessoas se perderam no meio dessa história. Salmo 42, queridos, diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu constante alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa.
Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Ontem, no nosso culto, nosso tempo com os jovens, Plus, é denominado assim o nosso encontro, nós estamos numa série chamada Êxodo, retomando a caminhada, e ao final do nosso encontro, uma jovem me procurou, com os olhos inchados de tanto chorar. Fiquei preocupado com aquilo, chamei ela à parte, falei, minha filha, o que está acontecendo? Ela olhou para mim e falou assim, pastor, eu estou com grandes expectativas acerca do que Deus pode fazer na minha vida durante esse tempo. E as minhas lágrimas, elas são lágrimas de expectativa, de alegria. Não são lágrimas de tristeza, pode ficar tranquilo, está tudo bem comigo. Aquilo comoveu meu coração, porque não me veio esse salmo à mente, mas veio o Salmo 126, que no finzinho diz que aqueles que semeiam com lágrimas, colhem com muita alegria. Lágrimas, queridos, são às vezes um instrumento de Deus para regar o nosso coração em tempo de escassez. Por isso o salmista no Salmo 42 usa a dinâmica da corça, um animal que grita desesperadamente pela floresta quando ela percebe que ela tem sede, não encontra as águas, e ela sai gritando, gritando, e o seu grito escuta por todo canto, até que ela encontra a água e ali ela permanece. Sede de Deus, sede de Deus. A nossa alma fica abatida sempre, e isso é comum da nossa vida. Nós somos fracos, mas precisamos ter em mente que sempre temos auxílio e socorro no Deus em quem a gente espera. Esse é um momento muito especial do nosso culto. É o momento em que eu e você temos a oportunidade de curvar o nosso coração, curvar todo o nosso ser perante Ele, ainda que em meio a lágrimas, buscar socorro, buscar a graça que Ele tem para derramar no nosso coração. Quero te convidar a um momento de oração silenciosa, de reflexão, de contrição e, quem sabe, de confissão de pecados. Derramemos o nosso coração na presença de Deus por um instante e depois nós vamos ouvir uma canção do nosso coral.
Minha vida é só ansiedade, e quero bate o meu coração perto de ti. Parece que eu sinto um pouco da eternidade aqui. Eu posso estar no alto da montanha, posso enfrentar o agitado mar. Se me carrega sobre os seus ombros, o teu poder é tudo em meu viver. Eu posso estar no alto da montanha, posso enfrentar o agitado mar. Se me carrega sobre os seus ombros, o teu poder é tudo em meu viver. Eu posso estar no alto da montanha, posso enfrentar o agitado mar. Se me carrega sobre os seus ombros, o teu poder é tudo em meu viver. O teu poder é tudo em meu Como é bom ouvir isso nessa noite, ó Pai. Como é bom ouvir que podemos estar no alto de uma montanha, solitários. Podemos, ó Deus, estar em meio à maior e terrível tempestade e saber que se o Senhor nos carrega nos teus ombros, a sua graça e o seu poder é tudo que sustenta o nosso viver. Quão preciosa, Deus, é a tua presença na nossa vida. Quão linda tem sido a história que o Senhor tem escrito ao longo dos nossos dias, onde em meio a terríveis tragédias a sua graça se manifesta presente, nos sustentando, seja qual for a circunstância. Obrigado pela tua fidelidade. Quando disseste que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, é verdade, é verdade. O Senhor está aqui. Nós sentimos a sua presença, ó Pai. Nós sentimos o nosso coração sendo carregado nos teus braços. Nós sentimos o teu toque que traz paz e traz quietude à nossa alma agitada e inquieta. Nós sentimos o seu amor renovando a nossa esperança. Nós sentimos, ó Deus, o teu toque de cura e de libertação daquilo que nos oprime. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor renova nossa esperança cada vez que nos ensina a olhar para Ti e Te chamar de Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
O texto de Paulo aos Efésios diz assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa fazer isso, sabendo que Ele está no nosso meio. Louvemos ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, igreja, e atender a esse convite, colocando diante do Senhor o nosso coração. Nós acabamos de confessar os nossos pecados e pelo sangue de Jesus Ele limpou todo o nosso pecado e o nosso coração está pronto para louvar e agradecer a Ele por esse perdão. Então esse é o convite, vem, essa é a hora de adoração, vem entregar o seu coração para Ele, limpo de todo o pecado. A igreja conhece esse cântico com uma outra canção e aí a gente tem essa é a versão do coral. E todo segundo domingo o coral vai estar ministrando junto com a igreja louvor, e não só para que a gente cante louvor a Deus, proclamando a palavra e induzindo vocês à adoração, mas que juntos a gente possa adorar. Então algumas músicas vão ser um pouco diferentes e a gente convida toda a igreja a cantar junto com o coral. E novamente nós vamos cantar uma música que já é conhecida da igreja com outro arranjo e no mesmo intuito de louvor. A gente vai dar glórias ao único que é digno, que é Deus. O nosso louvor só tem um merecedor, que é o nosso Deus. E é Ele que nós vamos dizer aleluia e render glórias agora. Aleluia.
Senhor poderoso Deus. Essa igreja também conhece mais ou menos, mas vai aprender e cantar com a gente no mesmo intuito de coração de louvar o Senhor. Podem sentar, igreja. Amém, amém. Vocês entendem por que eu sou fã incondicional do nosso coral? Bênção de Deus, maravilhosa, maravilhosa. E agora nós temos um coral infantil, começou hoje os ensaios, preparação para o Dia das Mães, vai ter uma apresentação. Você vai trazer seu filho acima de 4 anos, domingo a partir das 6, né? Todo domingo a partir das 6. Amados, abramos nossas Bíblias em Mateus, primeiro Evangelho,
Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 6. Livro de Mateus, capítulo 6. Vamos fazer uma leitura. Eu vou ler para vocês. Do versículo 25 ao 34. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quem tem mais de 45 anos como eu, pergunta assim: como não ficar ansioso? Inflação a 7,7 nos últimos 12 meses. Crise econômica se avizinhando. Crise moral no país. Escândalo atrás de escândalo. Como não ficar ansioso? Quem viveu como eu na década de 80, inflação de 1.200% ao ano, fica ansioso, fica preocupado. Como não ficar ansioso? Só tem um jeito: conhecer quem é o Deus Criador dos céus e da terra, conhecer intimamente quem é o Senhor Jesus, quem é que disse essas palavras. Só assim. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, nós recitamos agora a oração do Pai Nosso. E Jesus diz assim sobre ensinar a orar: entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto. É difícil não ficar ansioso, mas o remédio para a ansiedade, para esse tipo de ansiedade, para qualquer ansiedade no seu coração, entra no seu quarto, fecha a sua porta, se derrama diante de Deus. Coloca isso aos pés do Senhor. Coloca isso diante de Deus. E essas palavras que foram lidas terão todo o sentido. Terão todo o sentido. Por mais que você leia jornais, por mais que você veja televisão, por mais que você veja os escândalos, você não terá ansioso. Nos preocupamos na nossa vida, nossa família, mas sem ansiedade, colocando aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade. Isso nos permite também, com alegria, trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Não, mas tem crise financeira, como é que eu vou dar um dízimo para a igreja? É uma oportunidade de você exercitar a sua fé. Dízimo é isso. É a oportunidade de você falar: Senhor, eu confio em Ti. Está aqui. Eu confio no Senhor. Que o Senhor que está me dando agora vai me dar muito mais. O Senhor vai investir mais bonito do que os lírios do campo. O Senhor vai cuidar da minha vida como cuida das aves do céu. É fé. Mas é preciso conhecer o Senhor. É preciso ter intimidade para saber que essas palavras são vivas e são verdadeiras. Eu convido você, meu querido, a fazer, a minha querida, a fazer essa experiência. Entra no seu quarto, fecha a porta,
Às vezes demora um pouquinho até a gente pegar o ritmo, demora um pouquinho até acalmar a correria do dia a dia. Não tenha pressa. Coloca a tua ansiedade diante dos pés do Senhor. E você verá que quando você levantar, você vai estar muito mais alegre, vai ter um sorriso no seu rosto. Os problemas vão continuar, mas você vai ter força, vai ter inspiração para administrar tudo isso. E essa ansiedade vai sair do seu coração. E poderá, com esse coral maravilhoso, cantar alegremente. Amém? Convido os nossos diáconos a fazerem a oferta, colher as ofertas de dízimos e ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 146, Segurança do Crente. Celeste Rei, ao que confia na sua graça, pois Ele nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, vem o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. As crianças, por favor, se estiverem querendo, nós teremos culto infantil. Esse coral é tão maravilhoso que eu erro e eles consertam tudo. Olha que coisa linda, gente. Ó. Porque eu, para cantar, gente, olha, engano bem, viu? Ainda bem que temos o coral. Que bênção. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos na Tua casa. Nós podemos vir aqui, ó Deus, ouvir a Tua palavra, louvar o Teu nome, Senhor. Que nosso coração esteja tranquilo em Ti, Senhor. Que não haja temor, ó Pai, ainda que se avizinhe crise, ainda que haja notícias terríveis, ó Pai. Que nós possamos ter confiança no Senhor, depositando nossa ansiedade diante de Ti. Que possamos conhecer a Ti, ó Jesus, e confiar no Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor, essas ofertas, abençoa, Pai, os dízimos, abençoa, Pai, as mãos que vão manuseá-la, mas abençoe principalmente aqueles que trazem de coração, ó Pai, a oferta na casa do Senhor. Que haja abundância, que haja fartura na casa do Teu povo, Senhor. Que possam sempre engrandecer e agradecer o Teu nome. Que possam dar testemunho, ó Pai, vivo, eficaz, de tudo quanto o Senhor tem feito. Que nós possamos nos alegrar sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Senhor é minha luz e a minha salvação. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim. Tem também piedade de mim. Ouve, Senhor, quando clamo. Responde-me, não escondas de mim tua face, não rejeites ao teu servo com ira, não rejeites ao teu servo com ira. Responde-me, tu foste a minha ajuda, tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. O Senhor é minha luz, o Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ele é a minha salvação. Plácido Domingos, José Carreiras, Luciano Pavarotti formavam os três tenores. Presbítero Cláudio, presbítero Euclides e pastor Carlos formam os três terrores. Não pode aterrorizar qualquer partitura que tem na frente da gente, né? Você que nos visita nessa noite pela primeira vez, a gente queria conhecê-los. Se você puder por um instante colocar-se em pé, os diáconos estarão nesse instante entregando a você uma lembrança da igreja em nome de toda a comunidade. Alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez lá no fundo, seja bem-vindo. Um casal lá atrás, aqui à frente, primeiro banco aqui também. Olha, os nossos visitantes, a nossa saudação, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande poder acolhê-los nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Texto que se encontra em 1ª Epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 18. 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo de número 18. Apenas um versículo que servirá para nossa reflexão nessa hora. 1ª Epístola de João, capítulo 4,
versículo 18. Se você acompanhou bem atentamente a liturgia, nós tivemos aí a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. O coral por diversas vezes cantou canções que elaboravam este tema, e agora nós vamos ler essa passagem a uma só voz. Você que está sem a Bíblia em mãos, como é que gira aqui? Isso. Você que está sem Bíblia em mãos pode acompanhar pela tela do computador. Vamos lá? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. De novo, só as vozes femininas, hoje, Dia Internacional da Mulher. Vamos lá, só as mulheres. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Para finalizar, todos juntos mais uma vez, vamos lá? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra é a verdade. E é a ela que nós precisamos nos moldar e não ela que tem que se moldar a nós. Por isso nós te pedimos nessa hora, Deus, que com toda humildade o Teu Espírito Santo tenha a mais plena liberdade para sondar mentes e corações, para trabalhar nas emoções, no caráter, na fé, na esperança, Senhor, na vida de cada um de nós, infundindo a Deus a verdadeira compreensão da salvação, da graça, da obra salvífica de Jesus, que revelou o Teu grande amor. Nós te suplicamos isso em nome do Senhor. Amém e amém. Nós vivemos atualmente um tempo em que o medo tem se esparramado por todos os cantos. Os medos mais variados, mais diversificados. No Oriente, uma manifestação política, social, religiosa tem colocado cristãos numa situação de morte vexatória, ora queimados, ora enforcados, ora decapitados. O Estado Islâmico tem anunciado o império do terror e do medo para aqueles que não rezam na mesma cartilha que estes indivíduos. Tempos atrás, ainda no auge do verão, estávamos vendo a ausência de chuvas no nosso país. Várias represas, várias reservas de água que poderiam abastecer a agricultura, cidades estavam quase que à míngua, e o pavor, o pânico, o medo, em algumas cidades, rodízio de água, 5 por 2, 2 dias você tomava banho na semana, 5 não, e o negócio começou a crescer de medo, de inquietação, de temeridades. Associado a isso, nós temos agora um fator, como foi mencionado pelo presbítero Cláudio, a semelhança do que foi anunciado pelo reverendo Juarez no culto das 9 da manhã, o anúncio da inflação, a nota de R$300 circulando no mercado, que é de $100, as coisas crescendo cada vez mais. Você vai ao supermercado, inflação para cá, inflação para lá, corrupção generalizada no nosso país, como muitas pessoas têm dito que estão com medo. A palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou à apreensão que alguém tem de que o que vem acontecer algo contrário àquilo que se pretende. Pois bem, há tempos atrás nós tivemos aí o lançamento de um dos livros interessantes de Zygmunt Bauman, um sociólogo, que, entre outros livros, Amor Líquido, Medo Líquido, Sociedade Líquida, e nesse material ele faz uma abordagem social sobre essa realidade que está presente na sociedade humana. O medo está presente na nossa sociedade. Você dorme
e antes de dormir você sai fazendo uma vistoria na casa, com medo do assaltante entrar. Não bastasse fechar todas as portas, trancar todas as janelas, você ainda põe grades para o lado de fora. Como não bastasse isso, você põe câmeras de segurança. Como não bastasse isso, você contrata vigias da rua. Você vai criando sistemas que você pode ficar mais confortável diante da insegurança, das temeridades e do medo que nos assola. Uma das artistas brasileiras mais renomadas, tempos atrás, fez uma profecia sobre uma situação nacional. Solta o vídeo para a gente, olha o que ela diz. Estou com medo. Faz tempo que eu não tive com medo. Porque eu sinto que o Brasil na televisão corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi construída. Até aí tá bom. Ela começa falando no vídeo exatamente estas palavras. Eu estou com medo. Pode tirar o vídeo, Igor, faz favor. Eu estou com medo. Medo das perspectivas que os cenários políticos, sociais, religiosos estão nos anunciando. Eu tenho medo. Quando a gente fala sobre essa realidade do medo, a gente diz assim, eu não tenho medo de nada. Você tem sim. Você está escondido atrás de alguma plataforma que te traz uma certa segurança. Davi enfrentou um Golias. Davi enfrentou um gigante filisteu. Um homem de mais de 3 metros de altura, um homem armado, um homem que infundia medo em todo o exército de Israel, um homem poderoso, um homem aterrorizador, um homem violento, um homem sem escrúpulos. E ali estava um menino que chega para levar queijo. Ele era ali da região de Minas Gerais, né, Davi? Davi leva queijo para o general, e aí ele vê aquele homenzarrão zombando, difamando do exército do povo de Deus. O povo com medo, o rei com medo. E ele enfrenta Golias, e ele derrota Golias, e ele derruba Golias, e ele decepa a cabeça de Golias. Quando a gente vê Davi fazendo isso, a gente diz, esse cidadão não tinha medo, porque ele é capaz de ainda em tenra idade, sem armadura, sem uma espada nas mãos, com apenas uma funda, sem um escudo, enfrentar um gigante daquele jeito. Medo de que Davi vai ter? Pois bem, o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículo 12, diz assim para a gente, Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gate. O medo de Davi nesse momento foi tão grandioso que ele escreve um salmo. O Salmo de número 34 é todo inspirado nesses momentos em que as pernas de Davi, que não tremeram diante de Golias, estavam temerosas naquele momento. Aquele Davi que não teve medo da morte diante do gigante filisteu, estava com medo do rei de Aques. Medo. Mais do que isso, a Bíblia diz para a gente também que um outro grande personagem da história do povo de Deus, um dos profetas mais inomináveis do Antigo Testamento, chamado Elias, que vaticinou, exerceu seu ministério numa das eras mais difíceis e horrendas do povo de Israel, quando Acabe casou-se com Jezabel, uma rainha estrangeira da região de Sidom, e aí ela começa a importar todo tipo de mazela, de iniquidade, de culto divergente daquele que era próprio de uma herança abraâmica. Elias é chamado para profetizar nessa época. Jezabel matava os profetas, ela queria extirpar da face da terra de Israel aqueles que vaticinavam a respeito das coisas do Deus eterno. Elias vai enfrentando situações, profetiza a respeito de seca, se esconde. Acabe e Jezabel põe a cabeça de Elias a prêmio. Ele vai por Deus sendo mandado e enviado para Sarepta, terra natal de Jezabel. Ele fica escondido na casa de uma viúva. Ele ressuscita o filho da viúva. Ele multiplica farinha e azeite da viúva pobre.
ele é sustentado por corvos, ele é mandado de volta, ele sobe ao Carmelo, ele enfrenta os profetas de Baal, aqueles que eram patrocinados pelo Estado de Israel, a mando de Jezabel. Deus visita dos céus, varre o altar, e Elias corta a cabeça daqueles 450 profetas de Baal. No dia seguinte, a notícia chega aos ouvidos da rainha, e ela diz assim: amanhã eu vou arrancar a sua cabeça e vou jogar para os abutres no campo. Ora, Elias não teve medo da morte quando que vaticinou da seca. Elias não teve medo da morte quando subiu ao Carmelo e enfrentou 450 profetas sozinho. Agora, diante da ameaça de uma mulher, Elias tem medo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. A Bíblia diz assim: temendo, pois, Elias, temendo, o que é impraticável, incalculável, inimaginável, que um homem dessa estirpe, dessa envergadura espiritual, dessa experiência com Deus, viesse ter medo. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, com medo de uma mulher. Mas a Bíblia, ela não para por aí. Nós temos também o caso de Abraão, o patriarca da fé, o homem com quem Deus falou e disse: eu te abençoarei, te farei próspero, multiplicarei as tuas gerações serão como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar, ninguém poderá ser contra ti, eu te abençoarei, te engrandecerei, sê tu uma bênção, Abraão. Abraão sai da presença de Deus no capítulo 12, vai para o Egito e começa um tempo de fome. E a mulher de Abraão, Sarai, era uma mulher formosa. E com medo de que os homens do Egito matassem, tirassem a sua vida por conta da beleza da sua esposa, ele mente, porque ele estava com medo de perder a sua vida. Abraão é disciplinado por Deus naquela ocasião. Isso está no capítulo 12 do Gênesis. Mas no capítulo 20 do Gênesis, de novo acontece a mesma coisa. Eles vão para uma terra estrangeira, eles chegam na região do Neguebe, a mulher de Abraão era linda, era formosa, e ele com medo de ser morto. O texto diz: certamente não há temor do Senhor neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E ele estava tomado de medo. Por conta dessa situação, ele passa a viver dentro de um aspecto de uma mentira na sua vida. Queridos, nós vivemos muitas vezes debaixo do império do medo, pessoas assombradas, pessoas atormentadas, pessoas perplexas, ansiosas, desassossegadas. Quando a gente olha para o futuro, às vezes dá uma inquietação nos filhos: o que é que hão de ser os nossos filhos? Como é que eles vão viver? Que mundo é esse que eles estarão tendo diante dos seus olhos? Inquietação, preocupação, ansiedade, medo. Ok, o texto dessa noite nos diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A carta magna do amor, o texto magno, é aquele que a gente acabou de ler na liturgia de 1 Coríntios capítulo 13, uma ode composta pelo apóstolo Paulo a respeito do amor. Mas João, na sua epístola, na primeira epístola, ele tem um capítulo todo falando sobre o amor também. O capítulo 4 da carta, a primeira carta de João, fala sobre o amor, fala que Deus é amor, e fala que neste amor há determinadas influências profundas que transformam o coração, a mente, a história daqueles que conhecem o amor de Deus. Pois bem, algumas lições que esse texto nos passa nessa noite. A primeira delas: o medo produz tormento. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo
produz tormento. A ideia de tormento aqui é a ideia de uma pessoa sem sossego, atormentada, perturbada, zonza, inquieta, assustada, angustiada, ansiosa, com queimação no estômago, com sono que vai-se embora durante a noite, preocupações que são lançadas na mente, bombardeadas no nosso coração, que nos desviam o foco e que roubam de nós a alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, uma igreja que lhe era muito querida, ele fala que 4 são os instrumentos do maligno para roubar a alegria do nosso coração, e uma delas são as nossas perdas materiais. E Paulo fala que considerou como perda todas as coisas com o fim de ganhar a Cristo. E muitas vezes nós vamos vendo determinadas perdas familiares, profissionais, econômicas, na saúde, no relacionamento, e aquilo vai trazendo uma espécie de tormento para a mente, para a alma e para o coração. 1 João capítulo 4. Ora, o medo produz tormento. Não tem como você viver dentro do império do amor sendo atormentado. Não tem como você viver dentro do império do medo sem estar nessa mesma condição. A primeira lição que esse texto nos apresenta é que o medo produz tormento. E não são poucas as pessoas da nossa sociedade hoje atormentadas, angustiadas, inquietas, desassossegadas, gente que tem o controle da empresa, da história, da sua vida, da sua família nas suas mãos, e de repente começa a perceber que as rédeas da história estão lhe fugindo das mãos. E começam a ficar atormentados, angustiados, tomados de pânico na alma, porque ainda não estão ligados a uma experiência verdadeiramente profunda do amor de Deus. O amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Ora, da onde é que veio o medo? Qual a primeira vez que a Bíblia cita a expressão medo? Deus criou todas as coisas no Gênesis, tudo era bom, tudo era maravilhoso, tudo vinha com selo ISO 9000 de qualidade, bom, perfeito, agradável, engrandecedor do nome do Senhor, até que o homem e a mulher pecam. Aí, queridos, a morte entrou, a morte espiritual, a morte física. Mas nesse intervalo também entrou um outro fator: medo. Na viração do dia, Deus veio passear com o homem e chamou pelo homem, pela mulher, como fazia toda a viração do dia, e a Bíblia diz: o homem respondeu: ouvi a tua voz, ó Senhor, no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo é esse tormento que entra na alma humana pelos buracos que o pecado vai causando, pelos laços que o pecado vai associando. Quando nós estamos no pecado, só vem na mente a ideia de aflição, de punição, a semelhança do que Adão vivenciou. A voz do Deus que era doce, companheiro, amoroso, se transformou em algo assustador, estarrecedor, atormentador, trouxe medo ao coração daquele servo do Senhor. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. O medo, ele não apenas produz tormento, e é um fruto amargo na alma. O medo impede o crescimento. Versículo 18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, aquele que está no medo, não é aperfeiçoado no amor. Ora, muitas vezes o império do medo se estabelece dentro de igrejas, de religiões,
E isso não produz crescimento, produz tormento. Eu estive no Egito, quando da eleição do presidente que foi derrubado, e eu vi com os meus próprios olhos um movimento baseado no medo. No medo. Eu estive num dos acampamentos da igreja presbiteriana do Cairo, Beit El-Wadi, bem no interior. O Arthur esteve lá também, filho do presbítero Cláudio. E nós tivemos vários testemunhos de pessoas que acorriam para ali como que numa espécie de terra de refúgio. Eram pessoas que se convertiam, que tinham contato com a fé em Cristo Jesus. Gente que sonhou 7 dias seguidos com um homem crucificado, todo ensanguentado, dizendo: eu morri pelos teus pecados. Nunca tinha visto uma Bíblia na frente, nunca tinha ouvido falar no nome de Jesus, não tinha uma televisão, um rádio naquele lugar. E a pessoa vai procurar conhecer o que estava acontecendo, e encontra com a mensagem da salvação em Cristo Jesus, filha do líder da mesquita. E aí tem que fugir, porque a vida passa a ser um terror. Igrejas, religiões, estruturas sociais, onde o medo impera, não há maturidade, não há crescimento, não há aperfeiçoamento. Uma criança às vezes precisa ser disciplinada, e a psicologia até recomenda a disciplina, a Bíblia recomenda a vara, não retires da criança a vara, porque além da educação, da orientação, existe também a contramão daquilo, para que ela não volte a reproduzir atitudes indevidas, e ela tenha certos receios por causa de limites, de castigos. Pois bem, só que esses castigos, quando vão se estabelecendo de maneira definitiva, em todas as áreas da vida do crescimento da criança, ela não cresce emocionalmente, estruturalmente. Ela fica apegada àqueles pavores, àqueles medos, àquelas temeridades, e não se desenvolve. Quando nós experimentamos o amor de Deus, quando nós percebemos a graça de Deus, este amor que lança fora o medo, nos proporciona crescimento em todas as dimensões. Mas há uma última lição que esse texto nos apresenta. O amor aniquila o império do medo. O amor vence o medo. E aí Paulo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho Jesus. Se Deus nos justifica, quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Será criatura, será altura, será profundidade, será coisas do presente, do porvir? O que é que pode nos separar? Não, nada pode nos separar. E ele diz: é por isso que eu estou bem certo, que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do futuro, nem do porvir, nem qualquer situação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Pois bem, quando nós pensamos nessa dimensão do amor de Deus, que aniquila o império do medo, nós temos que voltar para Davi. O primeiro dos nomes que nós citamos, dos personagens do Antigo Testamento, ele está lá no texto de 1 Samuel com medo do rei de Gate, Aques, e ele, tremendo, escreve o Salmo 34. No Salmo 34, há 3 lições muito importantes a respeito da relação medo na vida do cristão. Davi diz no Salmo 34, verso 4: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores, todos os meus medos e pavores. Nesse Salmo 34, há 3 lições preciosas. Primeiro, nossos temores não podem conter os nossos louvores. Os nossos temores não podem silenciar os nossos louvores. Como é que começa o Salmo 34? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre, sempre, em todo o tempo nos meus lábios. Muitas vezes o pavor, o medo, a inquietação, a ansiedade, a angústia, as preocupações, as temeridades, o medo rouba de nós a alegria de louvarmos a Deus. Só que o que o salmista está dizendo é que quem está no amor de Deus, nossos temores não podem conter
aprisionar, acachapar os nossos louvores. Paulo e Silas estavam na cadeia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, na cidade de Filipos, tinham sido presos, açoitados, espancados, estavam presos no cárcere interior, era uma situação toda para infusão do medo no coração, e a Bíblia diz que eles louvavam a Deus e cantavam louvores, enquanto os demais companheiros de prisão escutavam. Nossos temores, quando estamos em Deus, não podem conter os nossos louvores. Mas há uma segunda lição no Salmo 34, nossos temores não podem reter de Deus os favores. E aí o Salmo é cheio de versículos que vai falando da graça, da misericórdia de Deus, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, que Deus assiste às nossas necessidades, que Deus visita o seu povo, que Deus socorre a sua gente. Muitas vezes nós perdemos isso de foco, e nós ficamos assustados com as ameaças circunstanciais. João capítulo 20, verso 19, a igreja estava reunida em Jerusalém, Jesus já estava ressurreto. O povo estava ali, os discípulos, dentro da casa. As ameaças de morte do sinédrio e dos judeus contra eles, e eles estavam, diz o texto, com medo, até que Jesus entrou no meio deles e diz: paz seja convosco. Os nossos temores não podem reter de Deus os favores. Mas há uma última lição para a gente concluir. Quando nós estamos no amor de Deus, os nossos temores nos incentivam a fazer provas do Senhor. O verso de número 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Todo esse contexto do Salmo 34 é motivado por um tema: medo. Foi exatamente no texto que nós lemos dos livros históricos, onde Davi estava amedrontado diante de um rei poderoso e a sua vida corria risco. Ele compõe este salmo, onde ele diz: eu não vou deixar que os meus medos, que os meus temores, que as minhas angústias internas dominem a minha mente. Eu quero dizer, como Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ora, você vai abrir as revistas esta semana, você vai abrir o seu computador nas páginas de jornais, você não vai ver essa notícia sendo veiculada. Você vai ser, muitas vezes, impactado por mensagens. Nós estamos aí há uma semana de uma manifestação pública nacional, para tentar fazer isso contra o governo, a favor do governo, esse caso, outro caso. Gente pedindo nas redes sociais a intervenção dos militares na sociedade brasileira, e nós vamos vendo estarrecidos uma lista que se avoluma, ao mesmo tempo que o Ministério Público anuncia uma lista de corruptos e corruptores que estarão sendo investigados, ao mesmo tempo solta da prisão um que já estava provado, envolvimento em todo tipo de situação, e nós vamos ficando sem base, sem estruturas. Será que é verdade? Será que não é? Será que vamos chegar a algum lugar? Ou será que nós vamos ficar girando em torno do toco? Isso vai ser apenas mais uma lenda jurídica, histórica. Nossos medos. A palavra de Deus nos traz essa palavra nessa noite. A palavra de João, o apóstolo, que diz: o amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Queria te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte. Quais são os seus medos? A artista dizia: eu estou com medo. Há muito tempo eu não tinha esse sentimento, ela dizia. Eu estou com medo. Davi teve medo, Elias teve medo, Abraão teve medo. Os discípulos com Jesus ressuscitado também tiveram medo. Nós não vamos viver uma existência diferente. Às vezes somos assaltados por alguns medos. E esses medos muitas vezes pretendem roubar da nossa vida a paz que o amor de Deus traz como serenidade e louvor.
Eu queria que você depositasse nessa noite os seus medos nas mãos de Deus. Quais são os seus medos? Medo de um resultado de um exame, o medo de uma situação social, o medo do desemprego, o medo de uma crise conjugal, o medo. Quais são os seus medos? Eu queria orar por você nessa hora. Pai, a Tua palavra nos diz que o Teu amor lança fora todo medo. Muitas vezes, ó Deus, dentro de uma sociedade somos bombardeados de toda sorte de informações, no sentido de criar medo, de infundir pânico, tormento na alma. E muitas vezes nós vamos olhando para as coisas circunstanciais, terreais da nossa vida e vamos nos esquecendo que acima delas há um Deus que conduz todas as coisas. Ó Deus, Esther foi exortada numa época em que os judeus estavam sendo ameaçados de morte, para não temer, porque Deus conduzia a história. Nós somos chamados nessa hora a confiarmos no Teu amor, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dirige, e é o Senhor que nós queremos expressar todo o louvor e alegria do nosso coração. Abençoa aqueles que aqui estão, nessa semana turbulenta da nossa nação, mas que no meio desta turbulência toda possamos celebrar com serenidade e alegria a grandiosidade do amor que vence o império do medo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o Senhor, o hino de número 299, renova, Senhor, renova as nossas forças, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa confiança no amor que o Senhor tem nas nossas vidas. Louvemos ao Senhor. 299. Vivifica a Tua igreja, Senhor, para mais uma semana de trabalho, de desafios, de momentos que nos reservam, ó Deus, porque sabemos que contigo nós somos mais que vencedores. Vencemos o medo pela Sua graça e pela manifestação do Seu poder em nós. E para que isso aconteça, ó Deus, nós Te suplicamos para que o Senhor fortaleça a nossa fé, de modo que avancemos confiantes tão somente em Ti, na Tua palavra. E agora, irmãos e irmãs, que o amor maravilhoso do nosso Deus, esse amor que lança fora o medo e que nos constrange a caminhar confiando, a graça maravilhosa do Filho que sustenta o abatido e que levanta aquele que não tem mais disposição, e as consolações do Espírito Santo da promessa, divino companheiro, repousem sobre ti e permaneça ali até o dia em que pessoalmente cada um de nós nos encontraremos com Ele para toda a eternidade. Amém. Que Deus te abençoe. Não sai sem dar um grande abraço em quem está do seu lado. E hoje nós temos também um momento social aqui no salão. Você é convidado a ficar mais um pouco e participar desse momento também.